Vamos abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, iniciando a leitura no versículo 10 até o versículo 20. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Dentro da temática do nosso mês de princípios que devem organizar a nossa vida este ano, hoje nós vamos conversar a partir desse texto bíblico, focalizando quando menos é mais. Na verdade, este é um slogan que tem perpassado não apenas o ambiente da igreja, mas ele está presente em vários movimentos. Existem alguns movimentos, se você entrar na internet e digitar menos é mais, você vai ver uma centena de vídeos, de blogs, de livros, de escritos, de gente falando sobre esta realidade. É o chamado movimento minimalista, ou seja, as pessoas que estão procurando focadas a viver com o mínimo. Dentro dessa corrente de minimalistas, tem um grupo que diz, é o 333, ou seja, eu preciso apenas de 33 peças, 33 objetos. Não sei por que 33, mas eles deram esse nome, 333, e então é o máximo que eu vou ter e que eu vou viver. Outro grupo diz o seguinte: eu quero ter apenas, é um casal que mantém um canal no YouTube, diz: o que nós queremos manter é apenas o que cabe numa mala. Não sei o tamanho dessa mala, não é? Mas o que cabe numa mala. E eu vi o testemunho de um rapaz que disse: para mim, o que couber numa mochila é suficiente. Eu estou contente com o que couber dentro de uma mochila. É evidente que as preocupações, as motivações são múltiplas. Alguns são relacionados à questão da alimentação, são vegetarianos, veganos.
Outros estão preocupados com o meio ambiente, é uma grande preocupação. Consumir menos e produzir menos lixo, para afetar de maneira menos possível, menor possível, o meio ambiente. Porque vocês já viram a quantidade de lixo que a gente produz? Quantidade de plástico e de coisas que você compra e que você descarta e como a gente afeta e quanto tempo o plástico fica no meio ambiente. Então existem muitas pessoas que a motivação não é bíblica, não é cristã, mas é uma consciência ambiental. A questão da sustentabilidade. Então consumir menos, viver com menos, gastar menos, para também contribuir com o meio ambiente, contribuir com o nosso mundo e não afetar tanto a natureza, este lar que Deus nos criou. Mas também não é apenas isso, nós temos no ambiente cristão um movimento chamado Vida em Simplicidade, que busca um estilo de vida simples. É um movimento que surgiu nos anos 60 e está em alguns países do mundo, é um movimento de evangélicos. Não sei se os irmãos já leram, já ouviram falar de um livro chamado Cristãos Ricos em Tempo de Fome. É um dos mentores deste movimento. E ele defende exatamente esta postura de uma vida mais simples, mais singela, menos consumista e mais voltada para as coisas essenciais. Então ele conta, por exemplo, algumas experiências em que eles vivem em comunidades, em um condomínio, onde eles partilham o carro. Não precisa todo mundo ter um carro, não precisa todo mundo ter uma máquina de lavar. A gente compra uma máquina de lavar, serve várias famílias. É questão só da gente se organizar. Quando vai fazer compra no mercado, a gente se organiza e faz uma viagem só e faz uma compra em atacado e divide entre as famílias de acordo com as suas necessidades ou as suas posses, e faz uma viagem de tal maneira que o objetivo não é apenas viver com simplicidade, mas é preservar recursos, também financeiros, para que você possa doar mais. E essa comunidade, estilo de vida simples, que o autor desse livro menciona, inclusive eles estabeleceram entre eles, não como uma regra, que se você não cumprir, você caiu da graça, mas um princípio do chamado dízimo progressivo. De tal maneira que as pessoas que ganham até X, começam ofertando com 10%, quem ganha acima de X, mais um pouquinho, e assim por diante, um dízimo escalonado. De tal maneira que as pessoas, elas se abstendo de gastar, deixando de gastar com coisas supérfluas, vivendo com o necessário, elas poupem, e assim elas podem investir em obras missionárias, em obras de caridade, em assistência, em ajuda a pessoas carentes. E o objetivo, a filosofia por detrás desse movimento é esta. Eu pessoalmente conheci no Brasil um pastor. Ele tinha a sua comunidade, a sua profissão que ele ganhava, o pão era como dentista. Era um dentista bem sucedido, tinha uma clientela muito grande. E ele estabeleceu que eu vou trabalhar tantas horas por dia só. E só vou atender no período da manhã. E na parte da tarde eu vou gastar tempo com a minha família. Eu vou passear com os meus filhos, eu vou conviver. E eles construíram em uma espécie de um condomínio, compraram um terreno. E eles também construíram algumas casas lá, para que as pessoas que lá morassem de uma maneira muito simples, muito despojada, estive lá na casa dele, pudesse então o excedente, a sobra, aquilo que eles não precisavam gastar, comprando apenas o necessário, eles podiam investir em pessoas, em igrejas, movimentos, de tal maneira que podiam contribuir. Era muito interessante essa experiência, e muito marcante,
essa experiência de aprender a domesticar, a controlar esta pressão pelo acúmulo, de tal maneira que pudessem dedicar o tempo e recursos canalizando para objetivos maiores, ao invés de simplesmente acumular. São muitas histórias, são muitas experiências dessas pessoas que têm procurado uma nova consciência, uma atitude menos egocêntrica, menos consumista, viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho de uma maneira mais efetiva. Na verdade, uma vida simples, tem base bíblica, está fundamentado nas Escrituras, não é uma invenção, não é um modismo. Nós temos um ensino bíblico que nos aponta exatamente para isto. Desde quando Deus chamou o povo do Egito, conduziu pelo deserto, para que eles aprendessem ali no deserto a depender exclusivamente de Deus. Mas, sobretudo, o ensino bíblico, qual é o foco da nossa existência? Qual é a razão pela qual Deus nos colocou neste mundo? Qual é o objetivo? Essa é a temática bíblica. Qual é a razão que você está aqui neste mundo? Que você existe? Qual é a finalidade da tua existência? É uma pergunta que todo cristão deve fazer. E todo cristão deve refletir sobre isso, de tal maneira, diz, por que estou aqui? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o foco da minha existência? Mas também vemos a obra e o ensino de Jesus. Jesus, se alguém viveu de maneira simples, foi Jesus. Se alguém viveu de maneira singela, despojada, foi Jesus. Ele não somente viveu, mas ele ensinou. Texto bíblico em Lucas capítulo 4, verso 19, ele diz que ele veio para libertar os cativos. E geralmente a gente lê esse texto, os cativos de quê? Cativos espiritualmente falando. Cativos do diabo, das trevas. Mas a gente quase que não atenta para o fato que há pessoas que estão cativas dos bens materiais. Que foram cativadas, estão controladas pelos bens materiais, cuja vida, a razão, as ações, as atitudes, são os bens materiais. E Jesus veio para libertar também pessoas que estão possuídas pelo Deus Mamon, controladas por este senhor terrível, Deus Mamon. E há um episódio bíblico singular. Um homem rico encontra-se com Jesus, Zaqueu. E como resultado desse encontro, Zaqueu descobre que existem coisas mais importantes na vida. Coisas mais preciosas na vida, ele descobriu. Eu descobri um tesouro maior. E no meio daquele jantar, ele levanta-se e diz, eu resolvo dar metade dos meus bens para quem está precisando. E também resolvo restituir se eu prejudiquei, se eu causei prejuízo para alguém. Que coisa preciosa é o resultado que Zaqueu encontrou um tesouro maior, uma riqueza maior, um sentido maior para a existência. Um objetivo mais elevado. Diz, agora eu tenho um objetivo, eu não preciso tanto disso. O inverso é o moço rico, que Jesus o desafiou. Jesus o desafiou a romper com aquele grilhão que o aprisionava aos seus bens. Diz, você precisa abrir mão de tudo isto. Olhando para ele, Jesus percebeu
que a sua necessidade era esta. Você precisa abrir mão de tudo isto. E ele diz, não posso, sinto muito, mas eu amo a minha poupança, eu amo as minhas propriedades, eu amo meus bitcoins, eu amo as minhas ações, eu amo os meus dólares, os meus euros que estão guardados debaixo do colchão. Não posso. Jesus disse, então não posso fazer nada por você. Você não é capaz de abrir mão? Não posso fazer nada por você. E aquele moço retirou-se pesaroso por conta disso. Já mencionamos que a Bíblia toda nos ensina a respeito da necessidade de aprender a depender de Deus. Salmo 127 diz isso. Inútil vos será deitar tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Porque não é você que constrói, não é você que guarda, é o Senhor que dá, é o Senhor que concede. Se Deus não abençoar, a gente não tem nada. Esta é a tônica das Escrituras. A dependência de Deus. Aprender a depender de Deus. Trabalhamos porque a Bíblia ensina o trabalho. Somos prudentes porque a Bíblia condena a negligência e a irresponsabilidade perante a vida, com a nossa família. A Bíblia ensina que se alguém não tem cuidado dos seus, é pior que um incrédulo. Então nós precisamos, tudo isso a Bíblia ensina. E ela ensina o trabalho diligente, o trabalho prudente, cuidadoso. Mas ela ensina também que, em última instância, o pão é Deus que nos dá. A experiência do maná do deserto foi uma experiência pedagógica para o povo de Israel. Não se podia acumular o maná para amanhã, para o dia seguinte. Mas alguns incrédulos não. Vai que não tenha amanhã, deixa eu levar. E aqueles que acumularam para o dia seguinte, o maná fedia, apodrecia, porque estava acumulando o excesso. Era aquele exercício de depender do maná diário, com exceção de no sábado, para que descansasse e aprendesse a repousar e a descansar no cuidado de Deus. Podia recolher para a provisão para o dia e para o sábado, apenas isto. Essa foi a experiência de ensino pedagógica na história do povo de Israel. E que o Novo Testamento, de certa maneira, continua na mesma linha. No sentido de depender de Deus. E Jesus várias vezes repetiu, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, de beber ou de vestir. Basta cada dia o seu cuidado, basta cada dia o seu próprio mal. O vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário. Porque a vossa ansiedade não é capaz de mudar nada no rumo dos acontecimentos. Pelo contrário, a ansiedade só atrapalha a sua capacidade de raciocinar, de pensar. A ansiedade pelo pão, a ansiedade pelo vestir, a ansiedade pelo futuro, a ansiedade pelo bem-estar, pela provisão. Jesus enfatizou isso de uma maneira tão grande para a gente aprender a depender de Deus. Mas sobretudo, este ensino é o desafio para nós aprendermos a enfrentar a cultura do nosso tempo. Nosso tempo vale quem tem. Vale quanto tem. Antigamente tinha um sabonete. Os mais antigos lembram disso. Não vou pedir para identificar, porque o sabonete chamava vale quanto pesa. Lembrou, né, dona Isa? Tá certo. As pessoas valem pelo que têm, pelo que possuem. É a cultura do nosso tempo. A ideia, a noção de sucesso. Fulano é bem sucedido. Bem sucedido porque adquiriu muitos bens. Sabe a custa e como. De que for adquirido. Mas é bem sucedido. É respeitado.
Infelizmente, na política também essas coisas funcionam. Mas existe essa cultura de acumulação. Isso tem desenvolvido entre as pessoas, despertado em nós uma ânsia muito grande para acumular e acumula. E tem pessoas que têm desenvolvido também uma forma mórbida, doentia, porque ele não se sente bem se não puder acumular, consumir, adquirir, e a gente entra nesse processo. Isso é um círculo vicioso, infernal, que às vezes nos conduz a situações dolorosas. Essa cultura, alguém chamou essa cultura de neopaganismo. Os grandes templos dessa cultura chamam-se shopping center. E é quase uma religião. Eu já mencionei aqui anteriormente, algum tempo atrás, que nessa nova religião, se você tem dinheiro, está no céu. Se é no cartão de crédito, é no purgatório. E se não tem dinheiro, é o inferno. E a Santa Ceia dessa nova religião é a inevitável pizza com Coca-Cola. É a nova Santa Ceia do neopaganismo. Não estou dizendo que comer uma pizza seja uma coisa negativa, isso é coisa boa, né? Mas de certa maneira se tornou um componente de um comportamento que assumiu uma forma quase que religiosa. É preciso consumir, é preciso adquirir, é preciso acumular. E as nossas crianças, desde cedo, bombardeadas através da televisão, da propaganda, são ensinadas desde cedo que é preciso consumir, é preciso ter. E a gente entra em crise quando a gente não consome. E às vezes a gente fica angustiado. E às vezes você abre o guarda-roupa, tem 300 peças de roupa. Você, meu Deus do céu, não sei qual roupa que eu vou, não estou sem roupa. Abre o armário, o closet está cheio de sapato. Tem uns 100 pares de sapato. Ah, meu Deus, faz uma semana que eu não consigo comprar um sapato. Porque nós estamos impregnados por essa cultura que é preciso adquirir o produto mais novo. E os produtos são feitos com esta perspectiva da obsolescência programada. Ou seja, fica velho no instantinho. O celular fica velho no instante, o computador fica velho no instante, a TV fica velho no instante, aquela TV grandona que você tinha. Nossa, não dá para assistir televisão nisso daí. Tem que comprar uma de 60 polegadas. Como aquela do governador lá no Rio. Na cadeia ele recebeu lá de presente uma TV de 60 polegadas. Não precisa ter. Se você não assistir num treco desse, não está bom. Porque a cultura... Nós somos bombardeados, as nossas famílias são bombardeadas, os nossos filhos são bombardeados. E nós assimilamos isto. E nós vamos assimilando de uma maneira inconsciente. E vamos perpetuando este modelo. Isso vai fazendo mal. Porque isso não é o projeto de vida de Deus para nós. Não é que você não possa ter uma televisão, comprar uma roupa nova, um sapato. Todas essas coisas fazem bem de vez em quando fazer isto. Mas é quando isso se torna o centro da vida, quando se torna o foco, quando se torna o objetivo, e quando isso nos escraviza, e quando você começa a trabalhar, é para consumir, e quando você começa a acumular com vistas a isso, porque não está satisfeito com o que tem, com o que Deus lhe deu. E a sua vida é motivada por isto. E o problema é uma linha muito sutil. Usar das coisas e de repente acumular um monte de tranqueira. Que você olha para aquilo, para que eu preciso de tudo isto? Qual é a necessidade de tudo isto? A gente não para às vezes para perguntar. Porque é uma cultura tão pervasiva, tão forte, tão predominante, que a gente não se apercebe desta sutileza.
O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Onde que Paulo disse essa expressão? Sabe onde Paulo estava? Na prisão. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava numa prisão, provavelmente em Roma. E numa prisão, não é exatamente um lugar muito confortável. Com certeza não ia aquele queijo que foi lá para o governador do Rio, não tinha uma televisão de não sei quantas polegadas, não tinha aquelas benesses todinhas lá. Numa prisão bastante limitado, disse: irmãos, e ele escreve a carta aos Filipenses, e a tônica da carta é alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Os irmãos são a motivo da minha alegria, do meu contentamento. E ele diz: uma coisa, irmãos, eu quero dizer a vocês, em todas as experiências da minha vida, uma coisa que eu aprendi é viver contente. A viver contente. Aprendeu o contentamento. Paulo aprendeu que menos é mais. Viver com menos coisas, sem aquela entulho de coisas que a gente tem, que a gente arruma, isso é mais. Podia desfrutar melhor da vida, da existência. Menos é mais. Eu aprendi a viver contente. Agora, observem que nesta decisão Paulo diz: eu aprendi. Porque certas coisas a gente não nasce sabendo. Principalmente nessa área. Nós somos humanos, pecadores, e por natureza nós somos egoístas, egocêntricos e pensamos só em nós. E Paulo diz: eu aprendi. Não sei quanto tempo ele levou. Não sei quais as circunstâncias que possibilitaram esse aprendizado. Mas ele diz: eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ter abundância como padecer necessidade. Eu aprendi o segredo da alegria que não reside nessas coisas, independe dessas coisas. E quando olhamos a carta aos Filipenses, nós aprendemos ali, Paulo, algumas coisas interessantes. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala um exemplo. Irmãos, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não apegou-se a esta posição, mas antes a si mesmo se esvaziou, ele abriu mão. E foi achado na forma humana, na forma de servo. E na forma humana de servo ele viveu entre nós. E entre nós ele andou, ensinou, e foi obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está falando de uma experiência de Jesus, é renúncia. Essa é uma palavra muito difícil de ser pronunciada na nossa cultura. C.S. Lewis, ele disse, essa é uma das palavras mais odiadas pelo ser humano. Renúncia, abrir mão. Porque nós queremos controlar, nós queremos receber, obter, usufruir, mas renunciar, não. A nossa natureza pecaminosa predominando. Mas é também uma decisão.
Jesus tomou essa decisão, e o apóstolo Paulo, ele continua, depois na carta aos Filipenses ainda, ele menciona que, irmãos, ele diz, eu poderia mencionar outras experiências para vocês. Ele diz, olha, se tem alguém que pode se vangloriar de conquistas pessoais, sou eu. Eu sou judeu de judeu, circuncidado, fui educado e tinha uma posição no sinédrio, uma posição na elite religiosa, intelectual do seu povo, do seu tempo, uma posição de destaque. Mas eu abri mão de tudo isto. Isto que era importante, eu considerei como coisa execrável, como esterco, como perda, porque eu descobri um tesouro maior. Eu descobri coisas mais importantes na vida e eu resolvi dar uma reviravolta, uma mudança radical na minha vida, uma decisão. Renunciou também a exemplo de Cristo e para viver um novo estilo de vida. Mas Paulo fala de uma outra experiência importante para que a gente entenda que menos é mais. Aprender o contentamento. A gente aprender a ser agradecido. Agradecer. Agradecer a Deus quando você tem para comer só arroz e um ovo. Agradecer a Deus porque você amanheceu com vida. Agradecer a Deus porque você só tem o necessário. Agradecer. Agradecer a Deus mesmo quando o seu guarda-roupa não tem muitas opções. Mesmo quando a sua casa não pode ter, você não tem condições de ter muitos móveis novos, chiques, elegantes, você não pode fazer uma grande compra. Agradecer. Agradecer é o antídoto para a murmuração. Quando você agradece, você está criando um hábito, um estilo de vida. Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço pela porção diária. Eu te agradeço pelo pão de cada dia, pelo ar, pelas coisas simples que Deus nos dá graciosamente. Não foi o teu trabalho, não foi a tua inteligência, não foi teus esforços, não foi o teu dinheiro, mas Deus te deu graciosamente. Aprender a agradecer. Aprender a ser grato por Deus. Praticar a gratidão. Quando nós exercitamos a gratidão, nós estamos criando um estilo, um hábito, e impede da gente murmurar, da gente reclamar, da gente lamentar, da gente aderir a uma insatisfação, que às vezes acaba conduzindo e manipulando a nossa vida, a nossa caminhada. Mas há também na história de Paulo e do Novo Testamento, uma das coisas fundamentais para o contentamento é a generosidade. É você aprender a ser generoso. Nós não somos generosos por natureza. Generosidade se aprende. Generosidade se cultiva. Generosidade se exercita. A gente vai praticando generosidade. Eu ouvi testemunhos de pessoas que às vezes deixam de sair às vezes para comer fora, porque querem doar aquele dinheiro que gastaria para uma instituição, para um missionário, para uma obra, para um desafio, para uma necessidade. Outras, às vezes, eu vi testemunhos de pessoas que dizem, nós vamos às vezes comer fora, mas o que nós vamos gastar, nós vamos oferecer, o equivalente. Eu vou comprar um relógio novo, aqueles chiques, não é da 25 de março não. Comprar daqueles relógios chiques.
Mas eu também, o equivalente, eu vou ofertar a construção do nosso templo lá em Gravataí. Generosidade é um exercício, é uma arte. A gente vai aprendendo. Deus vai despertando em nós sensibilidade para perceber necessidades. Há irmãos, às vezes, perto de nós, que estão padecendo, que estão passando por provações, por privações. E às vezes a gente não se apercebe. E a gente não se dá conta. Generosidade é uma marca do cristão, que não é medida em percentagem, é 10%. 10% é o início, é o mínimo. A gente aprender a ser generoso. Ser generoso sem ser legalista, ser generoso sem querer controlar as pessoas, ser generoso sem querer condicionar as pessoas, às vezes a receber a nossa oferta. Eu só dou se você fizer dessas coisas, ou desta maneira. Eu tenho visto muitas pessoas que às vezes querem ofertar para a igreja, mas sob determinadas condições. Ou se ele foi contrariado, ele para de dar o dízimo, para de contribuir para a igreja. Já vi irmãos fazer isso. Isso é vergonhoso, porque a generosidade não está condicionada a coisas, mas a generosidade é algo que nós entendemos que Deus nos abençoou e eu preciso abençoar. E o apóstolo Paulo cita isto: irmãos, muitas vezes eu trabalhei para pudesse também ajudar outras pessoas, porque eu entendi o ensino de Jesus: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. A generosidade, mas a generosidade não é só de bens materiais, de coisas que você dá. Não é só desfazer de coisas. Uma vez, uma igreja que eu pastoreei, nós fizemos uma campanha para a biblioteca da igreja. Antes não tivesse sido feito, porque muitos irmãos trouxeram livros velhos, rasgados, livros escolares já preenchidos para a biblioteca da igreja. Misericórdia, como é que você vai dar uma coisa dessa? Eles não estavam dando, estavam se desfazendo do lixo que estava em casa. Generosidade é algo mais sublime, que às vezes você tira, você abdica, você renuncia, até alguma coisa que você poderia fazer para oferecer, para abençoar a vida de uma pessoa, um desafio da igreja, uma obra missionária, uma obra social. Nós estamos aí, nós temos Betel, Associação Isabel, Excel Boemer, desta igreja. Refúgio, passando uma necessidade tremenda. Uma campanha está na internet aí para ajudar a Associação Refúgio lá no Morumbi. Uma crise financeira tremenda. Generosidade. Nós levantarmos os olhos e ver necessidades que estão ao nosso redor e ajudar, estender a mão. Porque recebemos tanto de Deus e precisamos aprender a repartir. Mas a generosidade não é apenas você atender esporadicamente uma necessidade, mas é uma forma de vencer o poder maligno que os bens materiais exercem sobre nós. É como se dizer, os bens materiais não me controlam, eu controlo os bens materiais. Eu posso dispor deles, eu posso usar deles. É uma forma de você exorcizar o poder espiritual que os bens materiais exercem sobre nós. Mas também generosidade é dar de si. Talvez você não tenha dinheiro, bens materiais para oferecer, mas você tem dons, tem talentos. Oferecer do teu tempo. Está aposentado? Está aposentada? Por que não servir agora? Às vezes você tem um tempo livre. Por que não oferece do teu tempo? Por que você não disponibiliza o teu tempo? Porque também generosidade é oferecer de você,
das tuas habilidades, da tua experiência, para quem está precisando. E há tantas necessidades ao nosso redor. E assim nós vamos servindo de exemplo. C.S. Lewis diz que existe 3 maneiras de você ensinar teus filhos. A primeira maneira é exemplo. A segunda maneira é exemplo. E a terceira maneira é exemplo. Nós ensinamos os nossos filhos pelo exemplo. E nós precisamos nos perguntar, o que nós queremos deixar para os nossos filhos? Herança ou legado? Pode até deixar herança, não tem problema. Mas se é só herança, é muito pobre. Seus filhos serão pobres. Nós precisamos deixar experiências, legados de vida, testemunhos de vida, exemplos de abnegação, de generosidade. Eu quero finalizar, irmãos, ainda, se me permitem, tocar nesse ponto. Nós precisamos crescer como igreja na generosidade. Sabe por quê, irmãos? Que volta e meia aqui, CEMIPES vende espetinho, vende lanche, os adolescentes vendem para arrecadar dinheiro. Eu quero dizer para os irmãos que isso é vergonhoso. Quem precisa fazer quermesse para arrancar dinheiro de crente. Eu acho isso vergonhoso. Porque não devia ser necessário. Não devia ser necessário fazer jantar, almoço, para tirar dinheiro, para arrecadar dinheiro. Porque a nossa generosidade, o nosso compromisso devia suprir todas as necessidades da igreja. De maneira abundante. Se vai fazer churrasquinho, vai fazer almoço, vai fazer jantar, façamos. Mas para a gente comer, celebrar a vida, celebrar a comunhão, celebrar a alegria, mas não como artifício para arrancar dinheiro de pessoas que não têm aprendido a ser generosas. Me perdoe, irmãos, dizer isto. Mas nós precisamos crescer na generosidade. Ser generosos. E eu quero finalizar, agora finalizar mesmo. E eu quero deixar com vocês um texto bíblico que deva servir a nossa inspiração para este ano. É o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Irmãos, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque ele disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que Deus nos dê esse espírito de confiança durante este ano. Isso seja um princípio que regre as nossas decisões, a nossa vida em família, o nosso trabalho, as nossas atitudes, a nossa postura como membros da igreja. E que Deus assim nos abençoe. Amém.